muito bom dia, sejam muito bem-vindos a este painel que parte de uma pergunta: se a Europa pensa na Ásia. Nós já ouvimos falar muito sobre a Ásia ontem, nesta conferência, ou ouvimos sobretudo falar sobre como a Europa não pensa na Ásia. Por exemplo, João Marcos Almeida dizia logo no início desta conferência que a Europa vive num isolacionismo em relação ao resto do mundo, sendo que isso é verdade, por exemplo, em termos militares, mas não apenas, dizendo também que, António Vitorino, logo de seguida, que a Europa parece fechar-se num proteccionismo também económico sobre si mesma. A expressão dele na altura foi mesmo que parece que a Europa quer sair do mundo e entrar num fechamento das suas próprias fronteiras, num instinto de defesa e de autopreservação que deixa que os destinos do mundo, chamemos-lhe assim, em vez de serem ditados também a partir da Europa, sejam, ao contrário, arrastem a Europa nesse processo. A verdade é que nós falamos da Ásia e começámos a falar da Ásia há muitos anos, quando inventámos uma sigla chamada BRIC, que depois ganhou um S no final, e começámos essa discussão provavelmente muito precisamente pela economia e pelos mercados financeiros e nas empresas dos países emergentes, mas parece-me pouco polémico dizer que não só subvalorizamos a velocidade a que isso ia acontecer, mas sobretudo sobrevalorizamos a Europa nesse papel. Ou seja, a emergência dos emergentes, passa a repetição, foi bastante mais rápida, mas sobretudo aquilo que hoje falamos como sendo o declínio da Europa não nos passava na altura pela cabeça, pelo menos à maioria de nós. Esse declínio foi ontem também falado nesta conferência como sendo algo que parece estar enraizado nas próprias opiniões públicas europeias, e isso é em si mesmo um acelerador desse estado. Em termos económicos, a Europa vive, como ontem a Munchal mostrava, de um modelo de exportações, portanto de superávites comerciais, mas para nós exportarmos, e uma vez que o mundo não tem déficit, o mundo não tem déficit nem superávit, o mundo equilibra-se, tem déficit zero se quisermos, para nós na Europa termos superávites, alguém está a ter déficits comerciais, ou seja, nós estamos a vender para alguém. E isso é um modelo, como dizia Munchal, que não é perene, não é perpétuo, porque ele acaba inevitavelmente por inverter-se à medida que as poupanças noutros blocos vão ditando que os mercados internos desses blocos se tornam mais importantes que mercados de exportação, etc. Isso também é verdade porque as poupanças, como dizia, dos blocos, nomeadamente blocos asiáticos, têm financiado altas dívidas no Ocidente, a maior de todas é dos Estados Unidos, não é, apesar de tudo, a mais descontrolada, mas isto revela as interdependências que são inexoráveis entre os vários blocos. Como dizia, isto é verdade na defesa, na militarização, ainda ontem se falou na questão da Síria e como a Europa parece ter decidido excluir-se de todas as decisões que viessem a ter lugar sobre esse conflito, como noutros, como no Egito, mas também naquilo que nós consagramos como chamar democracia e que se vai vivendo noutros blocos. Bom, é sobre estes temas todos que nós vamos falar durante a próxima hora com os nossos convidados. Teresa Patrícia Gouveia foi Ministra dos Negócios Estrangeiros e administradora da Fundação Carlos Gulbenkian. João Gomes Cravinho, que é doutorado pela Universidade de Oxford, professor universitário, é embaixador da União Europeia na Índia. E Luís Mamo, PhD em Estudos de Desenvolvimento na London School of Economics, investigador do Centro Africano para Estudos de Desenvolvimento do ISEG. Eu vou começar pela Teresa Patrícia Gouveia, fazendo uma pergunta aberta, que é se de facto nós estamos a assistir a um processo de deslocação do centro da economia mundial para o Ocidente, um centro do tal declínio da União Europeia, ou melhor, da Europa. O que lhe pergunto é se a Europa está a agir ou a reagir bem a esse fenómeno, ou o que é que deveria fazer? A primeira coisa que eu talvez precisasse fazer era questionar um pouco a verdade absoluta dessa premissa, porque que o centro da economia global está aí para a Ásia e
eu acho que a realidade é muito mais dinâmica do que as dinâmicas das próprias economias destes blocos e, portanto, esta premissa da ascensão da China e da Ásia tem sido, eu no outro dia vi isso por acaso, há uma agência que monitoriza o número de visualizações das notícias e esta verdade, esta premissa, é a notícia mais lida no século XXI. Portanto, isso estabelece uma verdade absoluta, mas que o declínio dos Estados Unidos, a ascensão da Ásia e a ideia de que este declínio resulta da globalização. O declínio do mundo ocidental resulta da globalização e da disseminação tecnológica por países emergentes. Mas a realidade não é binária, portanto, não há só uma coisa ou outra. E esta definição de poder dominante normalmente deve fazer-se com um conjunto de indicadores e deve-se fazer com o conjunto desses indicadores e ela normalmente é só feita em função de um aspecto ou outro aspecto. E estes indicadores não são todos regionalmente coincidentes, ou seja, se nós virmos vários indicadores como a demografia, a investigação e desenvolvimento, acesso à energia, a imigração, etc., etc., nós vemos que, em alguns deles, alguns blocos vão à frente, mas, portanto, não são todos coincidentes. E é importante na análise daquilo que é um mundo em ascensão, e agora não estou a falar apenas nas economias, estou a falar do ponto de vista estratégico, mundial, etc., é preciso levar em conta todos. E, mais ainda, é que a maior parte, portanto, no conjunto de indicadores normalmente não é levado em conta. Por outro lado, muitas vezes confunde-se escala e dimensão com poder. Ora, se nós virmos, por exemplo, simplesmente o PIB, se nós olharmos para o PIB da China, por exemplo, olhamos de uma maneira estática e não vemos como é que a evolução relativa se faz. E, sobretudo, o PIB não é... a dimensão não é necessariamente poder, ou seja, o PIB não é a economia. Se nós olharmos para o produto, é preciso ver como é que ele é distribuído, qual é a tendência também de evolução. E nas últimas décadas, só para dar um exemplo, o que nós vemos é que, em relação a 20 anos atrás, os Estados Unidos hoje são mais ricos, mais inovadores e mais poderosos militarmente do que eram. A diferença entre a China e os Estados Unidos, só para dar um exemplo, é maior. Portanto, os indicadores têm que ser lidos de uma maneira mais complexa. Portanto, o que interessa é saber se, ainda nesta análise, se a China se está a aproximar ou a afastar dos Estados Unidos, apenas como um exemplo, não é? E nós comparamos, quando vemos o crescimento da China, comparamos a China com ela própria, mas não comparamos a velocidade do crescimento relativo. E e podemos concluir provavelmente que a China se está a crescer, mas não está a aproximar. E, portanto, a excitação, digamos assim, as notícias estão na Ásia, mas a realidade talvez não seja só assim. E eu diria apenas um ou dois aspectos, por exemplo, portanto, onde falámos há bocadinho no PIB, o que é significativo é se os países têm ou não um superávit, uma riqueza sedentária à sua disposição para prosseguirem objetivos nacionais. E portanto, se a riqueza ou não toda consumida. Estou simplesmente a dar exemplos. E nós vemos que a produção de riqueza da China acaba por ser consumida pela sua enorme população e de uma enorme desigualdade. E há indicadores que dizem que o chinês médio é hoje relativamente mais pobre do que o cidadão americano do que era há 20 anos atrás. Portanto, podemos dizer assim, mas há a dívida americana que é feita à custa dos excedentes chineses.
Mas nós hoje sabemos que a dívida americana é cerca de 60% e provavelmente ela continuará a ser. Mas a verdade é que se nós, enfim, os indicadores que têm é que a dívida da China são 19%. Mas a verdade é que se nós contabilizarmos a dívida escondida, sobretudo na despesa local chinesa, a dívida da China vai para 75% ou a 100%. E, portanto, eu podia dar muitos exemplos, alguns deles bastante interessantes, sobretudo na matéria de desenvolvimento e inovação tecnológica, etc., etc. Mas o que eu quero dizer é que há uma visão alternativa. Pronto, este é o ponto que eu gostava de fazer. Tudo isto que eu disse pode ser, tem muitas outras variáveis, mas há uma visão alternativa, e, embora menos prevalecente, e de facto a realidade e a história não é linear, e se nós pensarmos que, ainda há pouco estava a ver o Manuel Vilaverde Cabral dizer as revoluções são sempre surpresas, se elas fossem previstas não teriam lugar. Mas a verdade é que, de facto, se nós virmos, por exemplo, a história da Europa dos últimos 50 anos, todas as previsões que se fizeram para daí a 10 anos não se verificaram. Portanto, o meu ponto é que há que olhar, de facto, para a realidade de uma maneira talvez menos dogmática, mais aberta a possibilidades que a história oferece e que não estão escritas. As sociedades são muito dinâmicas, há muitas componentes possíveis e, portanto, o que interessa, e vou concluir esta primeira introdução um bocadinho polémica, mas que temos que olhar, sobretudo, e a Europa tem que olhar para o mundo globalizado, porque há muitas sociedades dinâmicas, há muitas economias em movimento, nem todas geograficamente coincidentes, e o que a Europa tem que olhar é para a globalização, tem que se confrontar com o mundo, e é com essa realidade de um mundo em transformação, porque nós estamos é verdade, a assistir a uma mudança de paradigma, estamos a mudar de um universo que saiu da Guerra Fria, um universo de uma hegemonia unipolar para centros de poder mais descentralizados, e é nesse mundo em transformação que a Europa tem que olhar para esse mundo e ver para onde é que quer ir, com quem, com que valores, com que alianças. Era apenas para dar aqui um enquadramento a este tópico um bocadinho menos absolutista do que aquele que nos foi proposto. João Gomes Cravinho, vamos partir daqui precisamente. Este pressuposto de que, ou este axioma, se quisermos, de que há uma inversão, quase uma mudança de era do Ocidente, do poder do Ocidente para o Oriente, ou um regresso desse poder para o Oriente, isto é incontestável? Este nosso declínio da Europa é inevitável? Muito obrigado. Desde logo, muito bom dia a todos e um agradecimento especial à Marina Costa Lobo, que está aqui. Uma palavra de parabéns pela realização deste evento. Para mim, vindo de longe, é magnífico estar de volta a Lisboa. Eu gostaria de partilhar, em boa medida, a tese da Teresa Patrício Gouveia. Isto é, achei muito interessante que a Teresa Patrício Gouveia refere como notícia mais lida destes últimos tempos, uma notícia que não é nas notícias normalmente sobre as coisas que já aconteceram. Isto é uma notícia sobre o futuro. E isso é extremamente interessante e revelador de um estado de espírito, mais do que qualquer outra coisa. Não é revelador de nenhuma verdade, é revelador quanto ao estado de espírito das pessoas que se sentem atraídas por esta notícia. O Keynes dizia que as pessoas têm horror à ideia de que o futuro será diferente do presente. E, portanto, pegam no presente, pegam em meia dúzia daquilo que parecem ser tendências e projetam, tendo como base da sua projeção aquilo que é a realidade do presente.
E este horror que nós temos ao pensar o futuro de outra maneira, a abertura de outras possibilidades para o futuro, corresponde precisamente àquilo que me dizia Manuel Verde Cabral sobre a imprevisibilidade das revoluções. E, portanto, eu também sou muito cético em relação a uma história já escrita sobre o declínio inevitável do Ocidente de uma forma geral e da Europa em particular, a ascendência inevitável da Ásia e um panorama algo aterrorizador com o qual nós temos de lidar. Um comentário prévio, antes, quando falamos da Ásia, do que é que falamos, o Bismarck dizia sobre a Europa que par l'Europe à tort, c'est une notion géographique, é apenas uma noção geográfica. A história tratou de explicar ao Bismarck que não é tanto assim, que a Europa tem outra realidade que não meramente de uma noção geográfica, mas a Ásia sim. A Ásia é uma noção geográfica, não tem outra coisa. Há várias Ásias. A Ásia do Nordeste, do Japão, Coreia, desenvolvido. Há a China, Taiwan, Hong Kong, Macau. São duas Ásias. Há a Ásia Central, na qual raramente pensamos, dos tons, não é? O Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão, etc., Kirguistão. Há a Ásia do Sul, Índia, Paquistão, Bangladesh, o subcontinente indiano, e depois há o ASEAN. Portanto, são 5 Ásias muito distintas. E nós, para efeitos da nossa conversa, pelo menos do meu lado, estava mais interessado na China, na Índia e, eventualmente, na ASEAN. 3 dessas 5 Ásias. Portanto, quando a Europa pensa na Ásia, temos de recordar que são apenas algumas partes e com dinâmicas muito próprias. Ora, o que me parece é que, em relação à nossa abordagem, nós, para pensarmos a Ásia, temos de ter uma ideia sobre o que vai ser essa Ásia e a partir daí, identificar como relacionarmos com ela. Tendo posto de lado, não estou a dizer que o PIB da China não vai crescer, não estou a dizer sequer que é impensável que o PIB da China ultrapasse os Estados Unidos. Isso é perfeitamente pensável. O que me parece é que a coisa não será minimamente linear. Ora, quais são então os grandes fatores, as grandes dinâmicas que vão afetar este processo? E aqui sinto, tal como já nos anos 70, uma grande atração pelos Ds. Há demografia, para mim, demografia, desenvolvimento / desigualdades, veio tudo terem 2 Ds num só. Há a questão de democracia, muito importante no pensar o futuro da Ásia, e há a questão de desequilíbrios globais. Eu gostaria de rapidamente dizer 2 ou 3 coisas sobre cada um destes pontos. Demografia. O panorama demográfico, nós estamos habituados à ideia de uma Europa envelhecida, muito envelhecida, e uma Ásia pujante. Não é verdade. A China está a envelhecer muito rapidamente. A China, nestas próximas 2 décadas, irá duplicar o número de pessoas com mais de 65 anos. Já penso que em 2015 haverá mais pessoas a sair do mercado de trabalho do que a entrar. E, portanto, a China tem um enorme desafio demográfico pela frente, num contexto em que não tem nada que se pareça com um sistema de segurança social fiável. O desafio demográfico da China, portanto, vai ser uma das questões fundamentais para definir o seu futuro em relação a outras partes do mundo nestas próximas décadas. A Índia é um caso completamente diferente. A Índia, sim, terá um boom demográfico tremendo durante os próximos 30 anos. O grande problema da Índia é que este é o maior ativo potencial, é este fator que dá à Índia o seu potencial de ser uma superpotência do século XXI, mas estamos a falar de uma população com um nível de escolaridade e um nível de formação para o trabalho extremamente baixo. Portanto, o grande desafio, e o governo indiano tem muita consciência disto, e está a levar a cabo uma mega política pública de formação. O grande desafio é formar cerca de 500 milhões de indianos nos próximos 20 anos.
500 milhões de indianos formados, digamos, adequadamente para um mercado de trabalho em evolução. Isto é um desafio que está muito, muito, muito longe de estar ganho. E, ganhando este desafio, de facto, considero que a Índia tem todas as condições para ser uma das superpotências do século XXI. Perdendo, muito dificilmente terá essas condições. Portanto, em matéria demográfica, são esses os pontos que eu, para além de dizer também que nós, na Europa, vamos depender cada vez mais de mão de obra qualificada vinda de fora. Nós, para sermos europeus, isto é, para mantermos a nossa forma de estar no mundo, para mantermos os nossos padrões de vida, nós precisamos de importar gente. Precisamos para sermos mais europeus, quando continuarmos a ser mais europeus, temos de trazer gente de fora. Em matéria de desigualdades, a tese central que projeta esta ideia da ascensão da Ásia radica na ascensão das classes médias, da passagem de milhões e milhões de pobres para pessoas com o mínimo poder de compra e isto é fundamental, com o mínimo poder de capacidade de decisão sobre o seu próprio futuro. A consolidação das classes médias na China e na Índia é também um dado muito longe de adquirido, ou seja, crescem de facto estas classes médias, mas de forma extremamente precária. Quando há dificuldades, como acontece agora, com uma desaceleração do crescimento, imediatamente há enormes sobressaltos internos na China e na Índia, naturalmente tratados de forma diferenciada. A tendência para democracias como a Índia ou países da Indonésia é para responder a estes sobressaltos, dando às classes médias, enfim, alguns benefícios, porque as classes médias têm uma capacidade de intervenção na vida política completamente diferente. É uma das características que os distingue. Ora, o crescimento da classe média é uma coisa magnífica, mas as classes médias são extremamente exigentes. Daí que, num país como a Indonésia gasta entre 3% e 4% do seu PIB subsidiando a eletricidade e produtos petrolíferos que são essencialmente para os 10% da classe média. Igualmente, na Índia, a tendência num período pré-eleitoral, mas a Índia é um país que vive sempre um período pré-eleitoral por causa do sistema que tem. A tendência é para satisfazer as classes médias com recurso a políticas imediatistas, populistas, que depois têm um impacto tremendo em matéria de finanças públicas, em matéria de capacidade de resposta aos grandes desafios, por exemplo, esta problemática da formação de 500 milhões de indianos. Portanto, as políticas de fundo tendem a enfim, dar-se-lhes menos importância do que as políticas muito imediatas. Portanto, a problemática das classes médias, fundamental, e eu falei de desigualdade para dizer uma coisa muito simples. A desigualdade está a crescer muito. Na Índia, em particular, na China também. E isso, por sua vez, também é um fator desestabilizador. Leva-nos isto à democracia, à problemática da democracia. Sou embaixador na Índia e, portanto, tenho de ter muito cuidado naquilo que digo. Digamos que não quero chamar a ninguém disfuncional, mas a funcionalidade do sistema democrático na Índia tem muitos pontos de interrogação. Isto é, o poder de conjunto de interesses instalados é tremendo. A descrença no sistema político por parte dos indianos, não é só por cá, não é só pela Europa, é profunda. A corrupção é um modo de vida, é algo intrínseco no sistema democrático, porque a regimentação de votos também passa por aí. Ou seja, e isto tem vindo a deteriorar-se progressivamente. Na China, não é uma democracia, obviamente, mas desde há muito tempo que a liderança do Partido Comunista sabe que tem de ter em conta
aquilo que pensam as populações, e a China tem muitíssimas experiências em pequena escala enfim, não quero utilizar a palavra democracia, mas digamos, de atribuição de responsabilidade decisória num plano local. São experiências, mas que são extremamente reveladoras daquilo que é o receio por parte das autoridades chinesas de serem apanhadas desprevenidamente por movimentos da opinião pública forte e que surgirão, e que têm vindo a surgir, aliás, por todo o lado. Por fim, eu sei que já estou a me alongar, mas queria apenas telegraficamente referir que este contexto asiático, ou de certas partes da Ásia, tem de ser enquadrado num contexto maior, que é o de desequilíbrios globais, em matéria de alterações climáticas, em matéria de segurança energética, em matéria de acesso à água. São mega questões e eu queria apenas sugerir que nestas mega questões nós na Europa estamos muitíssimo mais bem preparados do que no continente asiático, ou seja, desequilíbrios deste tipo vão ter um impacto muito mais profundo na Ásia e isso será também um fator a ter em conta agora quando pensamos o futuro da Ásia. Portanto, pensar a relação da Europa com a Ásia, para mim, implica pensar um pouco sobre cada uma destas problemáticas e como é que nós nos podemos situar em relação a elas. Luís, eu não sei se disputa a premissa ou não, mas queria perguntar-lhe se acha que este retorno ou não retorno, não sei qual é a sua opinião, vamos ouvi-lo, ou melhor, eu sei qual é, mas ainda não foi partilhado, que tensões ou que oportunidades é que coloca à Europa? Muito bom dia, antes de mais, muito obrigado à Marina Costa Lobo pelo convite e à Fundação também. Eu parti dos problemas que a Ásia tem pela frente e que ainda continua a ter. Não parti da ideia que não irá haver esta transição para a Ásia. Irá haver claramente, porque os dados económicos assim o dizem. Nestes 2 dias, e ontem principalmente, falou-se muito, como disse, na relação como as pessoas falaram, da questão asiática. Tenho um bocado de pena que não tenha havido nenhum asiático, de facto, a falar como é que eles olham para a Europa, e então trouxe um pequeno texto de uma pessoa que nem sempre concordo com o que ele diz, o Kishore Mahbubani, que, quem não conhece, é um reputado intelectual asiático, é considerado uma das pessoas mais influentes na Ásia e a nível global, e é o reitor da Escola de Políticas Públicas em Singapura. Ele escreveu este texto no Financial Times em 22 de maio de 2008, portanto, ainda antes da crise que temos hoje em dia na Europa, e foi uma resposta ao Gideon Rachman, outro colunista do Financial Times, que apelidou a Europa de uma Suíça gigante. E ontem acabámos até de falar sobre essa questão da Suíça. A tradução é livre e da minha responsabilidade. Escreveu Kishore Mahbubani: o paradoxo sobre a posição no mundo da União Europeia é que é simultaneamente uma gigante e uma anã. Gigante porque alcançou um dos picos da civilização humana, ou seja, a possibilidade praticamente nula de uma guerra entre os Estados europeus, e também por causa do seu enorme sucesso na cooperação regional. O mundo pode e deve aprender lições sobre o sucesso da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. No entanto, e ainda que tenha uma economia comparada à da América, é uma anã política na sua resposta à mudança rápida do ambiente geopolítico. A combinação entre seguir de forma escrava a liderança americana, neste caso falava com a possível exceção da invasão do Iraque, a sua relutância em contemplar iniciativas estratégicas claramente necessárias, como para o Médio Oriente, ou de oferecer uma liderança política real para a finalização das negociações da Ronda de Doha. Tudo isto, em conjunto com outros falhanços, levaram a uma diminuição clara da relevância na Europa no palco mundial. Outro paradoxo sobre a Europa é a forma como os cidadãos vivem numa bolha de segurança enquanto sentem diariamente um crescente nível de insegurança psicológica sobre o seu futuro. Milhões tentam entrar na União Europeia, legal e ilegalmente, porque querem partilhar da boa vida que a União Europeia criou para os seus cidadãos. Se John Rawls, o filósofo, fosse hoje vivo, provavelmente classificaria várias sociedades europeias como as mais justas sociedades, segundo o critério indicado na sua teoria da justiça. O mundo vê a Europa como um paraíso de paz e prosperidade. Sim, tal como disse Gideon Rachman, colunista do Financial Times, a vida é doce na Europa. O que
depois cada um pode ler este texto como entender. Eu li este texto como um apelo, uma chamada à atenção à Europa para assumir o seu papel a nível mundial, que é algo que a Europa não está a fazer. Já falámos isso ontem, e que claramente não está a fazer em relação à Ásia. E nós vemos isso, podemos ver isso também na forma como a própria opinião pública olha para a Ásia. No ano passado saíram 2 estudos muito interessantes. Um foi feito pelo German Council, o Conselho Alemão de Estudos Internacionais, ou Foreign Affairs, e que precisamente foi analisar como é que os europeus olham para a Ásia, através dos média e depois também no fundo, uma sondagem. Nos média, claramente, a Ásia é a China. Os média europeus, a imagem transmitida da Ásia é a China. Portanto, é a imagem que os europeus, eu deduzo porque muitos europeus provavelmente não conheceram a Ásia ainda, não tiveram essa oportunidade, também vão olhar para a Ásia como se fosse a China. E não é. Há uma diversidade. E depois, o segundo dado foi que olhavam para a Ásia como um perigo. Se olham para a Ásia como um perigo, eu não estou a ver como é que podemos criar alguns laços de cooperação ou construir algumas pontes com a Ásia. Isto a partir da opinião pública e dos próprios média. Outro estudo, outra sondagem foi feita do Transatlantic Trends, perguntava precisamente, neste caso, só recorrer aqui aos dados para não me esquecer, perguntava qual era a opinião que a opinião pública europeia tem em relação à China. 55% dos europeus considera que a União Europeia e a China têm valores tão diferentes que é impossível cooperar. 52% dos europeus considera que a União Europeia e a China não têm interesses comuns suficientes para cooperar. 45% dos europeus considera a China como ameaça económica contra 42% que a vê como oportunidade. Portanto, isto é a opinião que nós encontramos na Europa e os países que estamos aqui a falar, a França, a Alemanha, portanto, as maiores economias a nível europeu. E depois temos o outro lado, que é o lado institucional. E temos uma parte que é da relação europeia, da União Europeia com a Ásia, e depois com a União Europeia com as organizações multilaterais. E o que nós vemos hoje em dia é que a matriz de funcionamento das principais organizações multilaterais hoje em dia é uma matriz essencialmente ocidental. Quer falemos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quer falemos do Banco Mundial, quer falemos do Fundo Monetário Internacional. E tivemos o caso, julgo que foi ano passado, com a Christine Lagarde, foi ano passado, 2002, 2011, em que vê-se claramente em que temos o Banco Mundial, em que o presidente tem que ser norte-americano, o FMI tem que ser europeu. E isto, claramente, na Ásia não é bem visto. E os chineses chamaram a atenção na altura que era necessário haver uma escolha meritocrática. Foi uma escolha política, porque é algo que já vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a minha visão é que a Europa continua longe de pensar seriamente a Ásia. Depois, em termos institucionais, União Europeia, Ásia, temos uma estratégia que foi feita em 2001. 2001. Estamos em 2013. Temos, o ano passado foram revistas umas diretivas para políticas para a Ásia dita oriental, neste caso será a China, Japão, Coreia e a ASEAN, portanto os países do Sudeste Asiático, e foi revisto o ano passado, mas olhamos para aquilo e não diz nada. É cooperação, na luta contra o terrorismo, e claramente não está a haver um pensamento em Bruxelas para a Ásia. Em comparação com os Estados Unidos, poderemos falar isso depois mais à frente, mas há, claro, o melhor exemplo hoje em dia de um país que está a tentar lidar no fundo, com o século asiático é a Austrália. A Austrália lançou, o ano passado, um documento chamado A Austrália no século asiático. É impressionante quem lê, desde as escolas têm que fazer parcerias com escolas da Indonésia, com escolas da Malásia, da Tailândia. Os alunos têm que, pelo menos, falar uma das línguas asiáticas, ou japonês, ou mandarim. Tem o Bahasa, da Indonésia. Falta outra. Não me lembro outra. E o Hindi, da Índia, claro. E que, inclusive, os diretores das empresas australianas listadas na Bolsa, 1/3 têm que perceber o que é a Ásia. Não sei como é que eles vão fazer isso, lidando com as empresas. Portanto, há uma percepção totalmente diferente do que é a Ásia. Naturalmente, a Austrália é uma exceção, mas poderíamos talvez aprender um bocado mais com a Austrália, porque a Austrália depende muito do mercado asiático. O que eu sinto é que a Europa não quer enfrentar
quando são os próprios asiáticos que estão a pedir à Ásia, estão a pedir à Europa para Mas aparecer já agora, isso na sua opinião é negação ou é medo? dos europeus. Não sei, apetecia-me falar um bocado da nova campanha da Zone, mas não vou falar da nova campanha da Zone, que acho que diz muito o que é que se calhar pode ser a visão Está a que falar pode dos ter. preconceitos. Exatamente. Do aplovável. Substitui os erros pelos elos. Exatamente. No texto. Eu acho que é engraçado porque, se calhar aqui não... Eles fizeram, acho que chama-se um word cloud das imagens que se têm. Depois do tal estudo que eu fiz, aparece China, Índia, Japão, e depois eu gosto sempre deste, é o rice, é o yellow. Portanto, eu acho que há percepções que foram construídas, estereótipos. Como é que se trabalha isso? Quer dizer, é um trabalho muito longo. Agora, eu também sou capaz de desculpar a Europa pelo facto de não ter trabalhado tanto com a Ásia. A Europa, também em termos institucionais, só a partir de 96 é que começou a criar laços com a Ásia através da ASEM, que é o Encontro Ásia-Europa. Deste encontro saiu uma fundação, que é a ACEF, que está sediada em Singapura, precisamente tenta promover as promoções sociais, culturais, educacionais. Mas que quem lê não funciona. Portanto, este estudo, aliás, deste estudo foi feito pelo German Council, tem a ver precisamente com essa avaliação destes anos de relação institucionais Ásia e Europa. A ASEM existe desde 96. Quantos de nós é que sabe que existe? Ou quantos de nós ouviu falar? Eu vejo, quer dizer, sigo mais ou menos os média e não é provavelmente algo que seja muito falado. E há realmente, eu acho que a Europa tem que ter muita noção também para fazer esse caminho. Há algo que os asiáticos não esquecem nunca, é a história. E a Europa tem que ter percepção do que aconteceu no final do século XIX e início do século XX na sua relação com a Ásia. E isso está sempre presente. E tem que criar realmente esses laços de confiança. Isto demora tempo. Os americanos tiveram um tempo muito mais vasto, desde a Segunda Guerra Mundial, para fazer esta relação, para construir esta relação com a Ásia. Os europeus têm que começar a fazer. Mas isso depois podemos falar mais à frente como é que isto poderá ser feito. Muito bem. Antes de passar à próxima pergunta, Teresa, queria só recordar que no final vai haver espaço para perguntas e respostas, mas se quiserem escrever já, é mais fácil para eu próprio gerir o tempo, basta que levantem a mão e depois eu passo o microfone, peço para o microfone chegar a vós. Teresa, quando no discurso do Estado da Nação deste ano o Presidente Obama anunciou o acordo comercial, ou o início das negociações para o acordo comercial de comércio livre entre a União Europeia e os Estados Unidos, esse discurso foi visto como muito importante, ou esse anúncio foi visto como muito importante, não apenas pela criação em si mesma da Zona de Comércio Livre, mas porque isso pareceu sinalizar que os Estados Unidos, em vez de se virar para o Pacífico, estavam a virar-se para o Atlântico e que, portanto, o mundo ocidental, vamos usar este chavão, ia aliar-se de novo, até em termos económicos. Esta aliança entre a União Europeia e os Estados Unidos é uma forma de ação ou de reação que deve ser seguida perante a emergência ou não do Oriente? Emergência do Oriente, com certeza. Eu não quis, com a minha intervenção inicial, negar isso. Não é uma alucinação política. É uma evidência. Agora, esta supremacia absoluta, este declínio por um lado, emergência dominante por outro, é que me parece um pouco simplista para olhar para uma realidade tão complexa como é a realidade internacional, global, e cada vez é mais. Concordei com muitas coisas, praticamente tudo que foi dito aqui. Também, afinal, não fui tão polémica como isso. Nós olhamos para a Ásia, falamos da Ásia e falamos como se fosse uma realidade amalgamada. Não é. Nós próprios e a Europa, um dos déficits, eu penso, que é distinguir entre uma realidade complexa que é a Ásia. A Ásia são muitas Ásias. O Luís Má disse há pouco, enunciou, o João Cravinho, penso eu. Portanto, há muitas Ásias com realidades muito diferentes e, portanto, há que conhecer. E aqui eu retomo muito aquilo que o Luís disse há pouco, ou seja, há um desconhecimento absoluto, histórico, básico, o conhecimento comum dos cidadãos
europeus e ocidentais é total sobre a Ásia. E temos nós, Portugal, sobretudo, temos um potencial histórico que nos obriga a olhar para a Ásia e a transmitir grande parte desse património. Seria um elemento político, por exemplo, muito interessante a desenvolver nas relações com a Ásia, um cluster cultural, pensando que, eu não estou ainda a responder à sua pergunta, mas só para acabar este raciocínio, pensando que numa fase de emancipação pós-colonial do mundo asiático e dos impérios asiáticos, etc., etc., de uma afirmação nacionalista muito forte, os parceiros europeus com quem houve esse contencioso, desses todos, Portugal é o menos afrontador, digamos assim. E, portanto, há aqui um elemento de possibilidade de recuperar uma relação noutros termos, há um capital muito grande a desenvolver. As relações culturais, académicas, a um nível muito elevado, são inexistentes. Era interessante que elas fossem desenvolvidas. Um relacionamento com base nos nossos arquivos, mas posto num plano já não nacionalista do ponto de vista e saudosista do ponto de vista português, mas no plano simplesmente das relações históricas mundiais, etc. E ainda com uma dimensão potencial económico muito grande, se nós pensarmos num enorme mercado turístico, por exemplo, que esta base poderia proporcionar. Mas eu agora vou responder à pergunta do Pedro. Eu há pouco disse, portanto, nós, Europa, precisamos de olhar para o mundo e ver para onde é que queremos olhar, com que parceiros, com que valores, com que interesses. E parece-me óbvio que um parceiro natural são os Estados Unidos. Porquê? Porque partilham connosco valores e desejos de regras para o funcionamento da comunidade internacional que interessa que sejam compatíveis com a nossa maneira de viver. E num mundo em transformação, como é o mundo com que nos confrontamos, com mudanças de equilíbrios muito grandes, interessa que os países emergentes possam ser chamados a partilhar as responsabilidades e os valores na reconfiguração do panorama internacional e do sistema internacional. Portanto, nós com os Estados Unidos temos convergências estratégicas grandes. Como há pouco ou ontem alguém dizia, nós estamos num momento em que não há, como já há muito tempo, não há contenciosos, não há divergências importantes com os Estados Unidos. E é um momento em que, apesar dessa ideia do pivot, que é como alguém dizia, isso é um conceito desportivo e não serve para as relações internacionais, esta viragem para a Ásia, as coisas não são não são, não há binómios deste género, não são tão simplistas. De facto, a Europa continua a ser escutada nos Estados Unidos e passada, ainda ontem o Carlos Gaspar falava isto, passada a crise do euro, aliás, quando foi nesta reeleição do Presidente dos Estados Unidos, os seus conselheiros disseram-lhe as probabilidades de ele ser reeleito eram muito grandes, a menos que houvesse um colapso do euro. Pronto. Portanto, há aqui uma interpenetração muito grande entre estes duas regiões e, como dizia o Carlos Gaspar, para o bem e para o mal, sabemos agora que a Europa é escutada em Washington, isto era a propósito das escutas da CIA, mas também a atenção política é essa, a graça era essa. Mas, portanto, os Estados Unidos são um parceiro importante e há, neste momento, uma perspectiva, também foi falado esta questão ontem, da negociação de um tratado comercial livre, espaço de comércio livre com os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a Europa. É significativo que esse tratado esteja a ser negociado, vá lá, por uma vez, pela União Europeia, pela Comissão, a quem foi feita uma delegação para negociar em nome da Europa. A Europa aqui existe, desta vez existe a Europa, não é apenas 27 pequenas e médias estratégias a negociar com as potências asiáticas ou com as potências estrangeiras, como acontece em matéria de política externa europeia, pese embora o Serviço de Ação Externa, com
5.000 funcionários e 140 embaixadas. Portanto, há aqui E o interesse deste tratado, a verificar-se, não é apenas as vantagens, não se traduz apenas em vantagens comerciais, traduz-se em estes dois parceiros, Estados Unidos e a Europa, poderem configurar as regras do mercado internacional de acordo com critérios que são bons para a comunidade internacional no seu conjunto. Eu estou a referir-me a questões que têm que ver com valores de estabilidade, de abertura de mercados, de sistemas judiciais previsíveis, regras a seguir no comércio internacional, abertura e segurança das rotas comerciais, enfim, uma série de vantagens que ultrapassam apenas os interesses comerciais destes dois blocos. Interessa... Vamos usar já aquilo que dizia, perguntar ao Luís, estes valores que agora estávamos a falar, ainda antes de passar a palavra para a plateia, estes valores que agora estávamos a falar, portanto, sistemas jurídicos previsíveis, segurança nas rotas comerciais, regras de investimento, etc., isto concorda com isto ou isto faz parte dos tais estereótipos que nós temos em relação ao Oriente? Não percebi. Concordo que de facto nós, europeus e americanos, partilhamos valores que são diferentes dos orientais. Se nós olharmos, nós temos democracias na Ásia, como o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan. E se olharmos da maneira que funcionam, são muito parecidas, de certa maneira. Agora, a questão dos valores, no caso dos Estados Unidos, eu também acho que, já ontem se falou um bocado, acho que temos de ter um bocado noção do que é que se está a passar nos Estados Unidos em termos de, que o Miguel Monjorinho até mencionou. De facto, hoje em dia, no governo americano, só há dois atlanticistas, o John Kerry e o Chuck Hagel. E a mudança demográfica que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando olhamos para os Estados Unidos, o que vemos é que as regiões, ou os estados mais dinâmicos, são precisamente os estados do Pacífico. A Califórnia, Oregon, Washington. E porquê? Porque as comunidades asiáticas que moram nesses estados são também comunidades que estabelecem precisamente as pontes com a Ásia, que é algo que nos falta talvez fazer um bocado na Europa. Não sei como é que poderá ser feito, mas claramente, eu quando vivia em Seul, via claramente as transações e os fluxos que havia entre a comunidade sul-coreana em Los Angeles, que é a segunda maior cidade depois de Seul, e Seul, portanto, havia transações a decorrer todo o tempo, os negócios eram comuns na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, havia, e isso é algo que a Europa não conseguiu fazer em relação à Europa, e tem muito a ver com a questão dos intercâmbios, a questão de onde é que vão estudar os chineses, os coreanos, os japoneses, os indianos, quando querem estudar fora. Não vêm para a Europa, a maioria vai para os Estados Unidos. E nós vemos isso claramente nos dados académicos. E para onde é e o que é que eles vão estudar? Ciências, vão estudar a parte mais importante. Ciências e tecnologia vão estudar para os Estados Unidos. Eles não vêm para a Europa. Okay. E é com no fundo, são eles que criam os laços com os Estados Unidos e nós vamos perdendo, no fundo, essa batalha, no fundo, para chegar aos corações dos asiáticos, por assim dizer. Muito bem. Eu tenho 3 inscrições e vou colecioná-las, portanto vou pedir às 3 pessoas que façam as perguntas, vou pedir que sejam mesmo perguntas e não sejam declarações de opinião, por uma questão de utilidade de tempo, e que sejam o mais curto possível. Vou começar por aqui, por favor. É a mesma pergunta, embora tenha que... a minha posição é, vou concentrar com o João Cravinho está e fomos ao Japão. Depois estive na Comissão da Ásia Central. Eu tenho uma ligação muito grande, vou-me cá muitas vezes, só neste espaço do ano entrei cá 4 vezes. E na Índia, isto aqui para o outro João Cravinho, tenho mais primos indianos do que portugueses, portanto, por razões de afinidade, como saberão. Portanto, conheço muito bem estes países. Agora, eu não tenho dúvidas, isto quanto à Teresa é o seguinte, vão ser potências, quer dizer, porque não é nada de novo. Vale a pena só, peço desculpa por este número, mas segundo estudos médios, em 1820, há menos de 2 séculos, e no século em que o meu pai nasceu, não o meu avô, a China e a Índia tinham 42% da riqueza mundial. Portanto, a pergunta que eu faço aos primos, e não primos, naturalmente, da China e da Índia, é como é que eles perderam terreno de 1820 para cá. Chega a 2004, têm 6%, a China 4%, a Índia 2%, e em 2050 terão
45%. E todos os consultores internacionais, portanto, vão ser os BRICS, China, Índia, depois Estados Unidos, depois o Brasil. A minha pergunta é sobre a estratégia, de facto, porque isso é que nos interessa, é o futuro. Agora, eu tenho dados que me permitem ter um certo otimismo. Bom, quanto à Europa, a minha dúvida e o meu receio era que se fosse para o proteccionismo. Não é essa a estratégia, infelizmente. Na Agenda 2020, é claramente que são oportunidades de negócio e tal. E depois, como vou muito em Macau, praticamente os alunos são todos da China principal, os últimos que eu lá tive, não havia um de Macau, nem muito menos de Portugal, são todos da China principal. E, portanto, veladamente, sem ser indelicado, vou chamando a atenção para o superávit da Alemanha, que é superior ao da China. E a Alemanha, segundo parece, tem modelo social, tem eleições livres, tem sindicatos, tem essas coisas. Tem 240 e tal mil milhões de superávit, 15 mil milhões mais do que a China. Portanto, isto é muito importante dizer que é possível ter um modelo social e competir. Tem é quase só a Alemanha, só a Carlos. Alemães já não há inglês nem nada. Depois o outro valor, só para não estar, portanto, porque é a mesma pergunta, quero mesmo ouvi-los, se não fosse por isso não vinha cá, falava em casa, mas a outra questão que me impressiona muito nesses países asiáticos é o valor que dão aos nossos valores estéticos. O calçado do mundo é italiano. O maior casino de Macau chama-se Venécia e tem lá gondolas a andar nos canais. Portanto, a Europa, apesar de tudo, a nossa fraqueza, é o símbolo, a referência estética na Ásia é europeia. Porquê? Não percebo porquê. Com culturas muito mais antigas, a indiana muito mais antiga que a nossa, a chinesa também nem se fala, mas temos aqui um património que deve ser aproveitado em termos estratégicos também na parte industrial. Mas já falei demais, peço desculpa. Muito bem, muito obrigado. Faça-me um favor, passo para trás, para a fila de trás. Obrigado. Eu gostava de perguntar qual é a vossa opinião sobre a recente imigração chinesa para a Europa, para Portugal. Este ano, uma escola privada nos arredores de Lisboa duplicou o número de inscrições de crianças chinesas, já vai no 100, e este fenómeno vai se expandir rapidamente para a Espanha e já está a acontecer na Hungria. Qual é a vossa opinião sobre isso? Se é algo sustentável, se vai afetar as relações entre a Europa e a China? Muito obrigado. E a última aqui, deste lado. A minha primeira questão é para a doutora Teresa Patrício Gouveia. Citou um dado para mim totalmente novo que tem a ver com a dívida escondida na China, nomeadamente em governos locais, não sei se percebi bem. Gostava de perceber melhor que fontes é que eu posso encontrar mais informação sobre este assunto e depois a questão para a mesa, porque qualquer um tem informação de sobra sobre este assunto, que é a relação entre a Europa e a China. Nós sabemos que não existe uma Europa, tal como não existe uma Ásia, e se os portugueses têm condições, e se não os portugueses, que outro país ou que outra nacionalidade, condições para serem o elo certo para fazer esta paz. Esta paz não é no sentido de armamento, mas no sentido de união. Isto é, para encontrarem pontes entre a cultura, nomeadamente aqui estamos a falar da China, entre a cultura chinesa e a Europa. Muito obrigado. Muito obrigado. João Gomes Cravinho, quer começar por responder? Só muito rapidamente em relação à questão de Portugal neste enquadramento. Portugal é um país com relativamente fraca presença no continente asiático. É evidente que nós, portugueses, lembramos sempre de Macau, e aí o Manuel Porto e outros têm feito um trabalho extraordinário de alimentação dessa ponte, aliás, muito apoiados pelo governo da China, que está muito interessado em que Macau sirva de ponto de ligação. Mas é uma exceção que não faz a regra. A regra é que, em relação ao continente asiático, Portugal quase não existe. Goa não tem significado nenhum no contexto da Índia, é o mais pequeno estado da Índia, são 1,5 milhão de habitantes num país que tem 1,2 bilhões, não tem nenhum significado. E, portanto, dito isso, uma coisa que poucos portugueses sabem, mas todos os vietnamitas sabem, os vietnamitas escrevem, como nós, com o alfabeto romano, porque um jesuíta português, introduziu o alfabeto, e é o único país da Ásia que escreve com o alfabeto romano. Todos os butaneses minimamente cultos sabem que foram portugueses os primeiros a lá chegar. Ou seja, há uma memória histórica forte da presença de Portugal na Ásia, que é algo extremamente positivo para Portugal. Transformar isso num ativo prático é muito difícil, passa pela cultura, como dizia a Teresa Patrício Gouveia, passa também pelo empreendedorismo dos nossos empresários, a sua capacidade de afirmação. Portanto, Portugal pode ter um papel pequeno, maior do que o atual,
mas um papel pequeno de ponte, sim. Luís, Portugal não existe? Eu acho fascinante que tínhamos chegado a esta situação quando nós tivemos anos e anos em Macau. Não percebo, não sei explicar. É algo que eu não sei explicar. Concordo com o que disse o João, sem dúvida. Eu não sei realmente como é que... Provavelmente a melhor solução seria Portugal aproveitar situações como o facto, por exemplo, temos agora um acordo de comércio livre com a Coreia do Sul. Por que não apostar na Coreia do Sul? Talvez seja mais fácil para entrar as empresas portuguesas. É o único país com quem a União Europeia tem um acordo de comércio livre, provavelmente irá negociar agora com o Japão, mas eu acho que teria que escolher um ou dois países. Não, acho que nunca conseguiríamos cobrir a Ásia no seu todo, ou as várias Ásias. Eu se calhar queria pegar um bocado na questão de como é que se calhar a Europa poderia cooperar ou engajar com a Ásia. Sim, e se puder encaixar nisso, as perguntas foram colocadas sobre os valores estéticos e sobre a diáspora. Os valores, é engraçado, estava a dizer, porque na tal opinião pública que eles fizeram, o tal conceito, eles também perguntaram aos asiáticos como é que viam a Ásia. E é engraçado que o termo que aparece sempre é Euro-Europa, ou seja, nós temos fora da Europa, eles veem-nos como europeus, não nos veem portugueses, há uma ideia do coletivo. Há uma ideia de coletivo. E o mais engraçado é que, se calhar, não sei se agora é exatamente igual, quando eu estudei em Seul, os europeus juntavam-se. Se calhar sentia-se, não sei se era a relação com o outro, mas os europeus realmente se juntavam. Havia algo que unia os europeus. E os asiáticos tendem, em geral, a olhar para a Europa como um coletivo. Como é que, se calhar, poderíamos tentar cooperar com a Ásia? Claramente temos de ter a noção dos desafios que temos pela frente, não é? E começamos há desafios na área comercial. A Europa é, sem dúvida, um parceiro comercial fundamental da Ásia e é por isso que eu digo que é importante termos isso em conta, porque é que é preciso pensar na Ásia. Porque realmente é o parceiro principal da China, da ASEAN é o segundo, é o terceiro do Japão, é o quarto. É muito importante pensar, porque em termos comerciais estamos cada vez mais ligados à Ásia. Então temos que dar um passo à frente nas questões culturais, nas questões educacionais, nas questões de política. E temos que pensar seriamente nisso. Temos um problema já na área comercial, um desafio pela frente, que é a tendência para o crescimento do comércio intra-asiático. A Europa e os Estados Unidos progressivamente irão ser substituídos pela China nesta região. A China irá claramente, e vemos isso pelos dados, tornar-se o principal parceiro económico e comercial destas economias. Depois, temos também as tais histórias das parcerias económicas que se falou ontem, a Transpacífica. Pode-se ver de duas maneiras, política comercial, é uma maneira dos Estados Unidos politicamente pôr de parte a China. A China não foi convidada para se juntar a este acordo de parceria económica, por enquanto. O Japão está a pensar juntar-se. E em termos comerciais faz sentido, iria basicamente tornar-se no maior acordo comercial de comércio livre. E depois há os desafios de segurança. Algo que garante aos americanos na Ásia uma presença muito importante e forte é, sem dúvida, o que foi chamado durante muitos anos a Pax Americana, ou seja, os americanos permitiram haver uma estabilidade na região em termos de segurança, precisamente como contraponto em relação à China. Como é que nós poderemos lidar depois com estes desafios? Eu acho que temos que retornar à ideia, e aí se calhar volto à questão da cultura, do sonho europeu. O que nós tivemos a construir, e era no fundo o que Hisham al-Bani falava, do sucesso depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que a Europa perdeu isso. A Europa perdeu esse soft power de tentar mostrar aos outros o que é que está a fazer completamente inovador, que nunca foi feito. É supranacional. Porque o problema na Ásia hoje em dia, claramente, e como falou a doutora Teresa, é sem dúvida os nacionalismos. Mas os nacionalismos são um legado da Europa. A Europa, quando chegou à Ásia, foi a Europa que trouxe o nacionalismo. E a maneira como os asiáticos encontraram para lidar com os poderes coloniais europeus foi precisamente criar a nação-Estado.
Nós agora, se calhar, os europeus têm que ajudar a desconstruir essa necessidade da nação-Estado. Porque a Europa, o que a Ásia precisa realmente é mais cooperação. E temos visto nos últimos tempos os problemas a nível territoriais, as disputas territoriais no Mar do Sul da China, no Mar da Coreia. Portanto, existe isso. E agora, se vamos ter os Estados Unidos a assumir um papel, com a tal história do pivô, em que olha para a China como uma ameaça, progressivamente a China vai sentir que é uma ameaça e vai se comportar como se fosse uma ameaça. Porque há esta tendência de olhar para as ordens, agora vem a ascensão da China. A China é uma ameaça, é um terror, então vamos ter que ser realpolitik. Porquê que não podemos pensar em termos de uma ordem liberal? Porquê que não temos que pensar na China não como uma ameaça, mas como o direito que tem de ascender à posição que quer ascender e, aos poucos, tentar ajudá-la a construir uma sociedade de mais bem-estar, mais democrática. Há áreas específicas que seria importante a Europa participar na Ásia pelo seu expertise. Na parte do planeamento urbano, claramente, o futuro da Ásia são as cidades. A Europa tem que apostar em como trabalhar com as empresas asiáticas e com os governos locais na parte do planeamento urbano. A questão, temos o programa Erasmus na Europa, que acho que funcionou muito bem e que poderia ser outro também, algo que poderíamos ajudar os asiáticos, no fundo, a desenvolver. Então deixa eu aproveitar isso, nós já estamos quase a terminar, João. Sim, só muito rapidamente para dizer o seguinte, talvez se possa levar daqui a ideia, uma ideia completamente errónea, de que não há laços fortes entre a Europa e a Ásia, seja do ponto de vista institucional. Eu não vou agora citar um longo rol de áreas de cooperação muito ativa, que não são conhecidas do público, porque são entre elites, entre especialistas disto ou daquilo. Mas pegando apenas neste caso do urbanismo, é para a Europa que a China olha. Há um intenso programa de cooperação entre a China e a União Europeia em matéria de urbanismo, e isto é absolutamente fundamental porque tem a ver com a transformação da China. E nós estamos lá, estamos presentes e, portanto, gostaria, como palavra final apenas, de dar um sinal de que, apesar de tudo, há aqui uma forte inter-relação entre Europa e China, que é uma realidade, apesar de concordar aqui com um elemento do Luís, em que falava da necessidade do sonho para nos colocarmos de outro modo nos olhos dos asiáticos. Muito bem, para terminar, Teresa, resposta. Em relação à pergunta que me foi feita sobre a dívida pública da China, percebeu bem, eu depois posso lhe dar a fonte. Em relação enfim, à questão central aqui que temos vindo a discutir, é verdade que os chineses olham para a Europa como um conjunto. Eu tenho ido à China recentemente, várias vezes, e noto que há uma exasperação sobre a falta do tal telefone para onde se pode ligar. Eles não percebem porque a gente não se entende e porque é que aparecem vários interlocutores com estratégias diferentes, etc, etc. E tendencialmente começam a referir-se a centrar o seu interesse na Alemanha. E na realidade, afinal, a Europa é a Alemanha, porque é o seu parceiro, grande parceiro comercial, com quem eles mantêm um diálogo, entendem-se. Simplesmente a Alemanha é relutante do ponto de vista da estratégia de uma política externa europeia. Há uma tradição histórica de retraimento e a Alemanha não está interessada numa política externa, numa intervenção militar. Há razões que todos conhecemos e, portanto, estamos aqui num bloqueio absurdo. Sobre Portugal, portanto, o que é que nós queremos? Que nós queremos, Europa, etc., queremos que todas estas potências emergentes sejam integradas pacificamente numa ordem liberal para bem da comunidade internacional. Nós não quer dizer, eu concordo, não devemos olhar para as potências asiáticas como ameaças, mas como responsible stakeholders, como parceiros responsáveis de uma ordem internacional em que todos temos interesse em que eles se venham a integrar pacificamente. Agora, em relação a Portugal, e para terminar, Portugal, depois do regime anterior em que se concentrou muito em África, após o regime democrático, teve 3 momentos de diplomacia asiática muitíssimo bem-sucedidos, que foi a regularização das relações com a Índia por causa de Goa,
foi a negociação com a China por causa de Timor, por causa de Macau, e foi toda a campanha diplomática muitíssimo bem sucedida, com uma projeção muitíssimo para além da capacidade territorial do país e da sua dimensão. Portanto, Portugal projetou-se como um parceiro muito responsável no âmbito da política internacional nestes 3 tabuleiros. Simplesmente, o que deve constituir um desafio é a nossa capacidade e, para além disso, ou seja, de tirarmos e sairmos daí para uma estratégia de relacionamento económico, político, cultural, etc., com a Ásia, para além destas questões. E isso é que me parece porque Portugal tem muitas vantagens, por um lado. A Ásia pode ser uma fonte de investimento direto estrangeiro enorme. É um elemento de diferenciação em relação à Espanha, o nosso maior parceiro e vizinho. Nós podemos valorizar muito a nossa capacidade de interface entre a China e a América do Sul, entre a China, entre a Ásia, a Índia, o Japão, a China com a África, com a América do Sul. São mercados muitíssimo grandes do ponto de vista do turismo, já falei há pouco, podemos e valorizar realmente o nosso estatuto como numa relação histórica que deve ser desenvolvida noutros parâmetros agora. Eu vou aproveitar isso para fazer o encerramento. Nós falámos na última hora, partimos desta pergunta sobre se a Europa pensa na Ásia, e pelo menos nestes metros quadrados, que também são a Europa, pensámos a Ásia e começámos por disputar o chavão de que há efetivamente uma transferência inexorável do centro de poder do Ocidente para o Oriente. Bom, queria-se dizer que nós estamos a viver uma alucinação coletiva? Não. O que aqui se foi dito foi que a história não está escrita e que há uma visão alternativa. Começa por reconhecer que isso começa por reconhecer que se a Europa tem oportunidades e ameaças, a Ásia também as tem. E sabemos, aliás, que há várias Ásias, mas que nestas ameaças que por lá se vivem e atravessam, se incluem aspectos de demografia, de desenvolvimento, de democracia, de desequilíbrios. Por exemplo, a ascensão de centenas de milhões de pessoas na China e na Índia, da pobreza para a classe média, coloca pressões enormes, quer sobre a distribuição de recursos, quer sobre os regimes políticos. Bom, mas a Europa vê-se a si mesma como um paraíso de paz e de qualidade de vida, mas não será isso em si mesmo também vivermos numa bolha? A verdade parece ser que, segundo estudos de opinião que aqui foram citados, os europeus pensam basicamente que a Ásia é a China e acham, além disso, que a Ásia é perigosa. Em termos institucionais, pior ainda, pois não pensamos sequer na Ásia. Partimos de estereótipos, de preconceitos e assumimos, ainda assim, que defendemos valores que partilhamos com os Estados Unidos e que são diferentes dos valores orientais. Foram citados os sistemas jurídicos, a segurança das rotas comerciais, as regras de investimento, mas também foi dito que se é verdade que uma aliança com os Estados Unidos faz sentido, os Estados Unidos estão a fazer muito melhor o seu trabalho de conhecimento, reconhecimento e até de ligação com os asiáticos, e não é agora, é desde a Segunda Guerra Mundial. É talvez por isso também que os chineses, quando decidem, e os indianos, quando decidem estudar para fora, não vêm para a Europa, preferem os Estados Unidos, e talvez por trás de tudo isto esteja o tal fim do sonho, ou termos deixado de sonhar naquilo que era o projeto europeu, temos perdido o sonho europeu. E eu vou usar aquilo que disse para dar uma nota de atualidade. Enfim, eu sou jornalista, portanto sou viciado em atualidade. Ontem partiu para a China uma comitiva de empresários portugueses, 50 mais ou menos, para estabelecer possibilidades de negócio, não só na China, mas sobretudo para projetos em África. Esses empresários foram com a EDP. Portanto, é uma viagem promovida pela EDP. E vão ser recebidos por quem, ou pelo menos por algumas pessoas que interessam na nomenclatura chinesa, porque chegar à China sem ter acesso às pessoas que interessam não é produtivo. Isso já aconteceu muitas vezes com empresários portugueses. Isso só aconteceu porque a China hoje a EDP é hoje uma empresa controlada por uma grande empresa chinesa que se chama China Three Gorges, ou seja, a dona da grande barragem de Três Gargantas. O que aconteceu depois da privatização há cerca de 1 ano e meio da última fase, ou da penúltima no caso, da EDP. Depois desse investimento, que foi o primeiro grande investimento da China em Portugal, já houve mais. A REN, hoje é controlada também por capital chinês, por uma empresa ainda maior, que se chama State Grid, e abriram já sucursais do Banco da China em Portugal e as rotas comerciais melhoraram.
O meu ponto é, eu lembro-me há 1 ano e meio, quando foi decidido, quando o governo português decidiu escolher a proposta chinesa em vez da brasileira e da alemã, que também estavam em concurso, foi noticiado então que essa decisão portuguesa tinha criado um problema diplomático, porque a Europa, nomeadamente a Alemanha, via como uma afronta o facto dos portugueses terem aberto, nomeadamente numa área tão sensível como a energia, terem aberto a porta ao investimento chinês. E talvez isto seja um dos sintomas, ou um dos exemplos que mostra o tal medo ou a tal visão que nós temos, nós europeus, temos da Ásia e da China como sendo uma ameaça. E como aqui foi dito, se os vemos como uma ameaça, eles vão tornar-se uma ameaça. E talvez o resumo de tudo seja, como dizia a Teresa Patrícia Gouveia no fim, que em vez de vermos a Ásia e a China como uma ameaça, devemos antes partir para um trabalho de cooperação e de estratégia interrelacionada com eles. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado.